fonte de inspiração, o pastor presidente, o pastor Ricardo Gondim. É um pastor que tem servido a nação brasileira há muitos anos. Meu pai, desde a época do seminário, já lia livros do Gondim. E o pastor Gondim tem abençoado muito a nossa vida. E o pastor Walter está aqui conosco desde ontem, né, aqui na programação aqui na nossa igreja. Tivemos uma mesa e é uma felicidade tê-lo aqui conosco essa noite, ministrando a palavra. Tive a felicidade de tê-lo também na nossa casa. E o cara é gente boa pra caramba. Foi muito bom, uma honra muito grande se aproximar. Já o conhecia pelas redes sociais, mas nesse nível de intimidade foi uma coisa assim, muito marcante, muito boa, uma experiência muito agradável, muito feliz. E quero dizer da alegria, da felicidade, da honra de recebê-lo aqui. Uma alegria muito grande. Nós queremos orar pela sua vida. Bem, queria que você, meu irmão, minha irmã, orasse nesse momento pela vida do pastor Walter. Vamos orar? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito entre nós. E queremos te agradecer de uma forma especial, Senhor, pela vida do pastor Walter, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem usado o teu filho, ó Deus, como mensageiro da esperança, Senhor, como proclamador, Senhor, Deus, da mensagem da vida. Amém. Proclamador da mensagem do Evangelho, Senhor. Amém. Denunciando, Senhor, estruturas de opressão, denunciando, Senhor, os sistemas injustos desse mundo, Senhor, e proclamando, Senhor, a verdade que liberta, Senhor, a verdade, Senhor, que de fato, Senhor, transforma vidas. Ó Pai bendito, nós queremos, Senhor, nesse momento rogar que o Senhor mais uma vez fale conosco nesse culto, e que o Senhor mais uma vez use a vida do teu filho para a glória do teu nome. Que o Senhor, ó Deus, fale com o teu povo. Pai bendito, essas coisas nós rogamos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Agradeço a oportunidade, agradeço a acolhida do pastor Israel e da família. Obrigado por me receberem na sua comunidade, na casa de vocês. Obrigado também à igreja por me receber aqui ontem e hoje. Conheci alguns dos irmãos ontem, foi um privilégio. Depois de bater um papo, conversar um pouco. E sinto muito honrado de trazer a palavra para vocês essa noite. Eu quero trabalhar algumas coisas. Eu quero trabalhar hoje a ideia de salvação, né? Sobre Jesus nos salvar. Eu acho que todos vocês, desde quando vocês fizeram pela primeira vez na igreja, vocês ouviram que Jesus salva a nossa vida, Jesus quer te salvar, né? Eu não tive uma infância cristã, eu me converti aos 17 anos apenas, então fui criado até os 17 anos como católico não praticante. Eu lembro que na minha adolescência, todas as vezes que os irmãos evangélicos chegavam para mim, era sempre com duas coisas: Jesus te ama, ou Jesus tem um plano para a sua vida. Às vezes era Jesus quer te salvar. Só que os irmãos que me evangelizavam tinham uns comportamentos muito estranhos, não eram bem de Deus, né? Aí eu ficava assim, que amor é esse? Que Jesus é esse? Né? Eu não entendia muito bem essas coisas. Mas aí eu me converti com 17 anos numa igreja, no meu bairro, através da minha vizinha. Minha vizinha ficava colocando Regis Danese bem alto, né? Porque tem aqueles vizinhos que colocam funk bem alto, pagode bem alto. E eu sempre fui um jovem pagodeiro, ouvia muito pagode. E aí a minha vizinha colocava Regis Danese muito alto, e ele ficava cantando: entra na minha casa, entra na minha vida. Até que de tanta insistência ele entrou. Aí, entendeu? Eu virei crente. Eu acho que essa música é a mais antiga que eu lembro na minha vida. E aí, quando eu fui salvo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a igreja, eu vi a palavra do pastor, não me lembro qual o texto que ele pregou, mas eu lembro que no final do culto ele falou assim: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Aí eu fui, aceitei Jesus, chorei e tal. Aí voltei na igreja no próximo domingo, ele perguntou de novo no final do culto: quem quer aceitar Jesus? Aí eu fui de novo. Aí eu fui umas 5 vezes. Aí chegou uma irmã para mim: jovem, como você está? Tudo bem? Por que você, toda vez que o pastor fala você quer aceitar Jesus, você vai lá na frente? Eu falei: uai, não é para ir na frente? Eu quero Jesus. Então se ele perguntou, tô indo. Ela: não, esse é um apelo, é só uma vez, depois que você fez uma vez não precisa mais. Eu falei: mas ninguém falou nada, entendeu?
Eu achava que era bem na frente toda vez que falasse, porque eu amo Jesus, porque aceitei Jesus. Toda vez que alguém fala de Jesus, proclama o nome de Jesus, eu aceito esse Jesus, eu aceito esse reino. E ao passar dos anos eu fui tendo uma vivência muito longa de igreja. Eu estava num ambiente um pouco muito conservador, né? Que era um ambiente que me obrigava a votar em candidatos de direita, me obrigava a ter comportamentos. As mulheres não podiam ser pastoras da minha igreja, só os homens. As mulheres tinham que ficar na cozinha, arrumando a igreja. E eram coisas que eu não concordava muito, não fazia sentido. Aí eu comecei a questionar o pastor, comecei a questionar as estruturas, né? Como o Israel falou que hoje, né, a ideia de nós criticarmos as estruturas sociais injustas, comecei a repensar o jeito de ser crente. Eu era um crente muito conservador, eu era líder de jovens, então botava todo mundo de banco na igreja, adorava botar jovem de banco, piscou perto de mim, tá de banco, tá de banco, tá de banco. Estava muito legalista, me achava muito fariseu, era muito dono da verdade. E aí eu descobri que todo mundo é pecador, que todo mundo tropeça, que todo mundo cai, e que Jesus é o Deus da misericórdia, nos perdoa para a gente ter um caminho melhor. Estou contando essa história porque, para dar um contexto básico que eu quero falar nessa noite, eu achava que salvação era eu sair da igreja, entregar um folheto, a pessoa entrar na igreja, sentar aqui no banco e fazer parte dos membros da minha igreja. Eu achava que era isso. Então, quanto mais pessoas estivessem na igreja, quanto mais lotada estivesse a igreja, mais almas a gente estava salvando, mais pessoas a gente estava salvando, e a gente estava certo diante de Deus. Eu fui percebendo, eu fui lendo a Bíblia, né? Fui lendo a Bíblia, vendo como Jesus fazia, eu comecei a perceber que não era bem assim que Jesus fazia, não. Que salvação para Jesus era outra coisa. Salvação para Jesus não era encher a igreja de pessoas. E aí essa ideia também de pensar em salvar só a alma da pessoa não fazia muito sentido, porque uma vez eu fui evangelizar, eu tinha um trabalho com moradores de situação de rua, e aí eu sempre evangelizava o morador e tal, a gente dava sopa, essas coisas. Aí um dia um morador assim falou comigo: "O pastor, o problema é que você sempre vem aqui só com a sopa, né? Sopa. E eu não quero só comer, eu quero ter lazer, eu preciso de roupa, eu quero me divertir, quero ter um teto." Então eu percebia que quando eu falava que Jesus amava ele, não era o suficiente. Era um amor muito curto, né? Jesus te ama, dá um abraço, faz uma oração e depois seguir a minha vida. Que amor é esse? Mas é um amor que a gente aprendeu. Os nossos avós, bisavós na fé, nossos antepassados, eles tinham essa ideia de salvar a alma da pessoa, né? Então, se a gente salvou a alma, essa pessoa está liberta do inferno, então não importa o que acontece na vida dela, ela tem um compromisso. Mas aí, lendo as Escrituras, eu aprendi que para Jesus não é isso. Quando a salvação chega para Jesus, a realidade tem que mudar, as coisas têm que mudar. Não é que a gente vai ficar rico, não é sobre isso não, porque também tem essa promessa, né? As pessoas falam que quando você se converter, a sua vida vai melhorar, as portas de emprego vão abrir, você vai prosperar na vida. E aí a gente vê uma realidade que não é bem assim, a gente ainda continua lutando, trabalhando, passando perrengue. Então o que Jesus prometeu para a gente? Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu quero trabalhar dois textos hoje. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18 também. Ontem, o Israel, o pastor daqui, ele leu o texto bíblico e pediu para as pessoas orarem. Gostei muito disso. Então vocês vão me ajudar a ler nessa noite, beleza? Então, eu ainda não lembro o nome de todos os irmãos, mas fica à vontade. Vamos ler, cada um lê um versículo, pode ser? Então vamos começar aí, ó. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Quem pode começar? Vamos ler até o versículo 30. Do 18 ao 30. Desculpa. Certo homem importante perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Jesus disse: "Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um único que é Deus." São os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Foi o jovem
servireis a Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, e que não receba no tempo presente, muitas vezes mais, na era futura vida eterna. Amém. Amém, irmãos. Eu lembro que quando eu me converti assim, meus 18, 19 anos, eu sempre ouvia os pastores pregando sobre essa passagem do jovem rico. E aí sempre tinham dois lados, né? Porque quando a gente falava do jovem rico, a gente falava muito sobre dinheiro, né? O amor ao dinheiro, e o foco da mensagem sempre era sobre dinheiro. Eu aprendi isso. Aí um dia eu sentado em casa lendo a Bíblia, assim, fui lendo várias vezes o texto, porque o meu antigo discipulador me ensinou que para eu seguir a Jesus eu preciso conhecer Jesus. E aí eu não entendia muito bem o Antigo Testamento, era muito difícil para mim. Eu fui ler assim, os evangelhos. Leia os 4 evangelhos várias vezes. Depois que você entender isso, você passa pro resto. E aí, um dia lendo isso aqui, eu falei assim, mas a conversa de Jesus aqui com esse jovem rico, com esse homem rico, não é sobre dinheiro. Não tem nada a ver sobre dinheiro. Quem coloca dinheiro aqui nessa conversa é Jesus. O jovem não quer saber de dinheiro. O jovem está perguntando sobre o quê? Salvação, vida eterna. Então, a conversa aqui é sobre salvação. O que é salvação? Esse jovem provavelmente já tinha ouvido os boatos de que existia um rabino marginal que estava por aí curando, pregando e falando sobre as boas novas do reino de Deus. Então, Jesus já chamou fama, né? Porque ele parou Jesus, ele abordou Jesus no caminho e pergunta sobre Jesus, sobre o tema da salvação. E aí Jesus olha para ele meio desconfiado, e aí começa a falar para ele sobre os mandamentos. Você quer saber sobre salvação? Você sabe, tem os mandamentos, você tem que seguir, segue essas ordenanças aqui. E aí ele responde: desde a minha adolescência, desde a minha mocidade, eu sigo todas essas coisas. Ou seja, estava dizendo que ele era um crente exemplar. Ele frequentava a igreja, ele dava seu dízimo, ele ajudava no louvor, ele servia nos ministérios, ele obedecia pai e mãe, ele era uma pessoa correta. Aí Jesus olha para ele e fala: ainda te falta alguma coisa. Vá, pegue todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. E aí, quando Jesus fala isso para ele, ele fica muito entristecido. Ele não doa seus bens. Não é a resposta que ele esperava de Jesus. Por que não é a resposta que ele esperava de Jesus? Por conta de um problema muito grave. Quando nós cristãos, hoje no mundo moderno, pensamos em salvação, a gente já está com essa ideia na mente de que a gente tem um corpo, uma alma e um espírito, né? Que o nosso corpo aqui está na terra, tem um espírito, nossa alma vai para um lugar. Mas no mundo de Jesus as coisas não eram muito bem assim. O corpo e a alma eram uma coisa só. Então no Antigo Testamento tem uma palavra lá no hebraico que é nefesh. Quando os antigos vão falar sobre a alma, sobre o estado de espírito, eles usam a palavra nefesh. Quando vão falar sobre o corpo adoecido, vão falar a mesma palavra. Então para o mundo judaico, a nossa alma e o nosso corpo é a mesma coisa. Só que aí quando eles vão traduzir os textos, quando os gregos entram naquela religião e começam a misturar a religião grega com a religião judaica, eles começam a aprender com outros povos, com outras religiões, conceitos que não eram próprios deles. E aí, com o passar de 2000 anos, né, porque tem 2000 anos que a gente vive essa história, na nossa cabeça a gente tem um mundo muito grego. A gente pensa como os gregos, não como o povo da Bíblia. E aí a gente está achando que esse jovem rico está falando sobre uma vida após a morte. Porque quando a gente fala sobre vida eterna, na nossa cabeça, a gente está com a ideia de que, eu tenho que ter uma vida reta diante de Deus. Porque se eu viver uma vida reta diante de Deus, o meu destino final não é o inferno. O meu destino final é o quê? É o céu. Eu vou morar no céu. Só que Jesus responde sobre dinheiro, porque no mundo de Jesus o pensamento não era esse, quando se falava sobre vida eterna. Tanto que os antigos, quando eles falavam sobre eternidade, sobre você ter uma vida longa, eles valorizavam duas coisas no Antigo Testamento. Eles valorizavam a longevidade. Então, quanto mais velha a pessoa era,
é que ela era muito próspera, abençoada por Deus, porque os judeus tinham medo da morte. A sepultura, a morte, era o último dos inimigos, então ninguém queria morrer. E as pessoas sabiam que morriam. Então como que eles prolongavam a sua existência? Através do quê? Da descendência. É por isso que eles valorizam muito a ideia de o meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque nós só ficamos eternos na vida dos nossos filhos, netos, no nosso legado. Então esse é o pensamento desse mundo. E aí quando Jesus responde para ele, vá, pegue todos os seus bens e doe, Jesus não está dizendo que você, quando vai para o céu, não vai levar tesouro, não vai levar dinheiro, não é sobre isso. Ele está dizendo que se você quiser vida eterna, experimentar a vida eterna agora, você precisa abraçar e alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque ninguém é salvo sozinho. Então Jesus está falando assim, você quer vida eterna? Você quer salvação? Quantas pessoas você consegue salvar? Porque você é um cara que já segue os mandamentos, você já é um cara que tem posses, você já é um cara que está pronto para me seguir. Os meus discípulos aqui, ó, é um bando de Zé Rapado que não tem muita moral. Eu peguei um pescador, eu peguei um publicano, eu peguei um zelota. Jesus foi catando um monte de gente que nem estava muito preparado para seguir ele. Esse jovem rico estava. Esse jovem rico talvez ele seria um discípulo, ó, excelente. Mas aí Jesus fala para ele assim, pegue os seus bens, pega aquilo que te prende e doa aos pobres, porque é assim que eu vou ver se você está disposto mesmo a me seguir, porque me seguir é difícil. E aí esse jovem fica muito entristecido. E aí Jesus fala o que para ele? Jesus ele faz uma figura aqui de linguagem, ele usa uma metáfora, ele usa uma imagem, que é uma das mais importantes da Bíblia. Ele fala, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus está falando que o rico não vai ser salvo? Está falando isso? Certeza? Porque o texto está escrito, é mais fácil o camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí, quando eu ouvia isso, depende da igreja, porque eu também já fui membro daquelas igrejas grandes, né? Está gravando? Está gravando? Tem uma igreja lá em BH, que eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem um irmão lá, de uma família de músicos, né, que cantavam músicas maravilhosas, que nos abençoaram bastante. Que eu não vou, isso aí, com a voz fininha, diante do trono. Então, quando você frequenta essas igrejas muito grandes, pessoas muito famosas e ricas, elas têm carro, têm jato, têm mansões. E aí, quando eles chegam nesse texto, eles viram para a comunidade e falam, irmãos, Jesus não está dizendo aqui que não pode ser rico não, hein? Pode ser rico sim. O problema aqui é o amor ao dinheiro. Não tem nada a ver com não poder ser rico. Aí eu leio o texto e falo, não está escrito isso não. Está escrito que o rico não vai entrar no céu. Porque um camelo não passa no buraco da agulha. Não tem jeito. Então o que Jesus está dizendo aqui é que é impossível que os ricos entrem no céu. Rico não vai para o céu. A menos que eles façam como o jovem rico deveria ter feito. Rico para entrar no céu tem que ser generoso. Rico para entrar no céu tem que doar dinheiro. Rico para entrar no céu tem que partilhar o que tem. Aí sim faz sentido aquele texto que Jesus vai dizer que no céu não adianta levar o ouro, a prata, as coisas que a traça corrói, não adianta juntar tesouros no céu, porque o nosso dinheiro, o nosso recurso, o pouco que a gente tem que servir para abençoar todo mundo, para que não haja falta para ninguém, porque é assim que se faz comunidade. E Jesus estava ensinando isso para o jovem rico, porque se ele não tivesse feito isso nesse momento aqui, ele ia seguir Jesus. Aí em determinado momento da caminhada, quando eles não tivessem mais pão, porque falta pão várias vezes, eles eram um ministério de itinerantes que não tinham lugar para reclinar a cabeça, eles não tinham casa, não tinham posses, não tinham seguranças. Esse rico ia ligar para o pai dele, manda aí uns 3 camelos, manda aí umas coisas, e eles não iam aprender a dependência de Deus. Ou então, quando as coisas ficassem muito difíceis, o calo apertasse, o que ele ia fazer? Ir embora, voltar para casa. Eu vou ficar aqui passando perrengue com esse Jesus aí, que não derruba o Império Romano, que não faz nada, que não nos dá vitória. Não, eu vou voltar para minha casa porque eu sou rico, não preciso passar por isso. Então Jesus já estava adiantando para esse jovem rico.
Quando você for me seguir, não adianta se escorar naquilo que você tem, no seu título, no seu nome, na sua nobreza, nas suas posses. Você vai ter que ter uma dependência de mim. E esse jovem não segue Jesus. Ele fica muito entristecido e a Bíblia não conta mais a história dele. A gente nunca mais ouve falar dele. Então, provavelmente ele não seguiu Jesus. Mas aí tem um discípulo de Jesus que fica incomodado. O que está o Pedro? Pedro está sempre incomodado. Pedro é o discípulo mais chato de Jesus. Ele sempre está ali fazendo pergunta. Jesus, sempre cutucando Jesus. Jesus fala uma coisa, Pedro retruca. Jesus ensina uma coisa, Jesus vai lá, ensina e Pedro retruca de novo. Tem uma parte da Bíblia que eu gosto muito, que Jesus está falando para os seus discípulos, Pedro vai retrucar e Jesus fala assim: sai, Satanás, atrás de mim, Satanás. Tanto que o padre era chato, mas Jesus também amava esse irmão chato. Inclusive ele virou o líder da igreja. As pessoas vão aprendendo no processo. E aí, Pedro aqui nesse texto, ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus, então quem pode ser salvo? Aí Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. É impossível que um rico seja salvo, mas para Deus tudo é possível. Inclusive no ministério de Jesus tinham vários ricos. A gente tinha José de Arimateia, que era um rico amigo de Jesus. A gente tinha provavelmente Nicodemos, aquele cara que Jesus encontra, aquele fariseu que ele encontra à noite. Ele provavelmente tinha umas posses, os nomes, e ele financiou algumas coisas no ministério de Jesus. Jesus tinha esses amigos ricos. E aí o texto acaba, o texto termina assim. E aí eu fui lendo, a Bíblia, fui aprendendo. Mas não é possível, Jesus está falando aqui sobre rico, sobre salvação, depois o texto muda. E aí um dia eu ouvi outra pregação, que para mim na minha cabeça eu acho que eram duas pregações diferentes, duas histórias sem nenhum contexto, duas histórias muito separadas. Mas aí depois de tanto ler os evangelhos, eu descobri que na Bíblia tem duas histórias muito parecidas, com personagens diferentes. E aí eu quero ler para vocês agora. Eu quero que vocês encontrem quem é uma pessoa na Bíblia que se parece com o jovem rico. Alguém sabe aí? Alguém quer dar um chute? Tem uma outra pessoa que se parece com esse jovem rico na Bíblia. Cornélio? Cornélio não. Quase. Tá fácil, hein? Também tem música famosa. Música bem famosa. Zaqueu. Então nós vamos agora ler a história de Zaqueu para vocês perceberem como que Zaqueu tem uma história muito parecida com esse jovem rico. Lucas capítulo 19. E aí vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Quem pode começar? Tendo Jesus entrado no Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele feito de estatura. Então, torna a enganar Jesus aos que tomam a por aí a vida de Natal. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspedes de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, hoje também está aqui de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos. Gosto muito dessa história. Gosto muito mesmo dessa história, porque tem um movimento muito bonito de Deus acontecendo aqui. É um resumo daquilo que é o Evangelho. Um Deus que vai ao encontro da pessoa. Quando eu leio a história de Zaqueu, eu percebo 4 atos, 4 fases aqui.
A primeira fase que eu vejo aqui é a fase que quase todos nós passamos, que é a fase da alienação, ou a fase da indiferença, ou a fase do vazio. Mesmo você que nasceu na igreja, que teve uma vida cristã, por algum momento da sua vida, você ficou um pouco mais distante de Deus. Deus parecendo não fazer sentido, Deus parecendo ouvir a sua oração, as coisas parecendo não acontecer, o mundo espiritual parece não existir. E para mim, que sou uma pessoa que não nasceu na igreja, para mim isso era claro. Chegou um momento na minha vida, meus 16, 17 anos, que eu era adolescente, a vida não fazia sentido para mim. Porque uma pessoa que não tem fé, que não tem uma espiritualidade, que não tem um propósito, que não tem um projeto, me ensinam que a vida é estudar. Para rico não, né? Para rico é só arredar o dinheiro da família e gastar. Mas para quem é pobre tem que estudar, né? Eu sempre aprendi desde pequeno com minha família. Estuda para você virar alguém. É o que eu aprendi, estuda para virar alguém. Então você vai estudar, entrar numa faculdade, ter um emprego melhor, ganhar um salário alto, comprar uma casa, cuidar dos seus filhos e viajar. E aí desde 15 anos eu pensava isso, eu ficava lá, só isso? Só isso a vida? Eu vou viver mais um monte de ano aí para ter uma família. A vida não tem mais nada disso, porque eu era ateu, né? Não tinha espiritualidade. Aí eu não quero essa vida não, ainda não tinha sentido. Então eu vivi a vida ali na apatia, pensando em nada, só lutando para sobreviver, trabalhando. E a vida era uma rotina, trabalhar. Diferente de vocês, que a maioria era da igreja, eu ia ver o jogo de futebol, só criticando, então eu via o jogo de futebol e o Faustão. Então a minha vida era uma eterna espera do domingo, do Faustão. Era ver Faustão e dormir. E na segunda trabalhar e estudar. E aí, Regis Danese foi me convidando para ir na igreja, entrei na igreja, entrei na minha casa, fazendo essa brincadeira. Por quê? Zaqueu é essa pessoa que ele era o chefe dos publicanos. O que isso significa? Que Zaqueu é um traidor do seu povo. Zaqueu era um judeu, e naquela época todo judeu era religioso, todo judeu queria em Javé. E aí, o Império Romano dominou aquela região, e para facilitar a cobrança de impostos, para facilitar a opressão do povo, eles precisavam de um judeu que conhecia a língua, que conhecia as pessoas, as ruas, para ninguém fazer um caixa 2 ou então não pagar o imposto. E aí o Império Romano escolhia algumas pessoas do povo judeu para serem esses coletores de impostos. E Zaqueu era um coletor de imposto e ele era o chefe dos coletores de impostos, ou seja, Zaqueu era odiado por todo mundo, que era como se fosse assim: eu tenho uma pessoa que oprime a outra, mas eu envio um emissário, ele que oprime por mim. E aí, quem está me extorquindo? Quem está pegando dinheiro que eu não tenho? Quem está tirando do alimento que eu dou para o meu filho? Meu irmão, meu amigo, é o meu vizinho de porta. Então todos os vizinhos de Zaqueu odiavam ele, a família de Zaqueu nem falava com ele mais, provavelmente não tinha filhos, pai e mãe dele não tinha conversa. Zaqueu era uma pessoa solitária. Zaqueu ele tinha privilégios, porque ser o chefe dos coletores de impostos devia ter uma casa grande, devia ter muitos servos, devia ter muito alimento, devia ser abastado, mas ele era sozinho. E aí, Zaqueu estava vivendo aquela vida alienada, aquela vida apática, aquela vida sem propósito, aquela vida cheia de culpa, porque ele era coletor de impostos, mas ele vivia culpado. Aí ele ouve falar que o Messias vai passar na cidade. E para o judeu, Messias é a esperança. Para o judeu, o Messias vai vir e vai mudar todas as coisas. E aí ele ouve falar que o Messias vai chegar na cidade, e ele já começa a ficar um pouco nervoso, coração acelerado. Será mesmo que esse Jesus, esse tal Jesus de Nazaré, que estão falando por aí, pode fazer tudo isso mesmo que falaram? Vou ter que ir lá ver. Vou ter que ver esse Jesus. Só que tem um problema. Publicano não pode sair na rua sem escolta armada. Por quê? Porque as pessoas querem matar ele. Então todo publicano andava com uma escolta, andava com soldados romanos perto, para não serem apedrejados, para não serem emboscados e mortos. E aí Zaqueu dá um jeito de sair para poder ver Jesus. Só que Zaqueu era pequeno, né? E a multidão, tinha muita gente para ver Jesus, e ele não conseguia ver Jesus. E a gente tem esse momento na vida em que a gente quer buscar Jesus, mas não está vendo. Aí Zaqueu vai buscar Jesus.
Zaqueu fala assim: não, eu preciso desse Jesus. Aí Zaqueu faz um esforço. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. Zaqueu subiu. E aí o texto é pequeno, e eu estou contando essas histórias aqui, e você pensa assim: o pastor está inventando, porque o texto, a gente lê o texto aqui, não tem nada disso. Eu aprendi com um escritor chamado Carlos Mestres, que a gente que é crente tem que ler a Bíblia e imaginar. A gente tem que imaginar as histórias, como se fosse uma novela, imaginar cenas, como é que foi. Porque é nessa capacidade da gente imaginar como foi no mundo de lá, que a gente consegue viver no mundo daqui, imaginar como é no mundo daqui, né? Então, quando vocês lerem a Bíblia, se coloca na história, pense em você lá, como seria. Então, eu estou fazendo esse exercício da gente se imaginar na história, de imaginar Zaqueu aqui. E aí eu estou vendo que Zaqueu estava apático, cheio de vazio, e Zaqueu agora está em busca, como todo crente. O que você vem na igreja todo domingo? Porque você está buscando Deus. Que você senta aqui, abre esse livro, lê a Bíblia, canta os cânticos, ouve o pastor, evangeliza alguém, porque você está buscando, você está toda semana buscando Jesus, buscando um encontro, buscando uma palavra, buscando uma direção. E Zaqueu não estava buscando. E aí Zaqueu sobe e começa a ver Jesus. O texto fala: eu imagino que Jesus, ele estava fazendo aqui o que ele sempre fazia, curando as pessoas, pegando as crianças no colo, fazendo um milagre, sorrindo, dando sermão em fariseu, criticando o religioso, no meio do povo. E Zaqueu está lá em cima da árvore, escondido, olhando para esse Jesus se movimentando. E aí, de repente, Jesus olha para ele, olha lá para ele e fala: hoje eu vou cear com você, hoje eu vou jantar na sua casa. Meus irmãos, quando você coloca os seus olhos em Jesus, Jesus coloca os olhos dele em vocês. Quando você está buscando Jesus, Jesus está lá te esperando. Quando você olha para esse Deus, ele já está olhando para você antes. E aí não é a gente que vai atrás de Jesus para um convite para entrar. Jesus já está batendo a porta. Jesus já quer entrar há muito tempo. Jesus já queria entrar na vida de Zaqueu. Jesus estava esperando Zaqueu fazer o movimento dele, porque Jesus é educado. Tem uma coisa na minha vida, que Jesus é respeitoso. Se a gente não quiser, Jesus vai ficar batendo a porta, mas ele não entra. Se a gente não permitir que Jesus entre na nossa vida e faça a mudança, que mude as coisas, que mude a nossa consciência, que mude a nossa prática, que aumente a nossa fé, Jesus não vai fazer. Então Jesus precisa que a gente faça a nossa parte, que é pelo menos fazer o esforço de subir na árvore e olhar para Ele. Porque quando a gente olha para Jesus, a vida dele nos impacta. E quem olha para Jesus percebe que não há outro caminho a não ser esse caminho, que é o caminho da beleza, que é o caminho do amor. E aí Jesus, desculpe irmãos a falta de decoro aqui, mas Jesus às vezes é um pouco folgado, porque ele se convida para jantar na casa de Zaqueu e leva 12. Entendeu? Jesus está sempre com gente, ele estava sozinho. Então ele falou assim: eu vou jantar na sua casa. Aí ele levou Pedro, Tiago, João, levou a galera, levou muita gente. E o texto não fala, mas as mulheres estavam lá, sempre as mulheres andando. Então não era só 12. Jesus deve ter levado umas 30 pessoas, uma renca de gente para a casa de Zaqueu. Ainda bem que ele era rico, né? Que fazer comida para esse tanto de gente é acabar com a dispensa do mês. Aí, isso aqui eu estou imaginando também. Eu gosto de fazer esse exercício. As casas naquele tempo, as mesas, não eram aquela mesa grande, né? Era uma mesa que era quase no chão, uma mesa pequena. Por isso que eles tinham que lavar os pés. Vocês já viram várias vezes na Bíblia aquele costume de lavar os pés antes de sentar na mesa? Porque senão ficava um pezão sujo lá, ó, no meio da mesa, no pudim. Então ele lavava os pés, sentavam e ficavam ali na mesa que era mais baixa. Naquele tempo, as casas, na cozinha, tinha uma janela muito grande, né? Não era uma janela pequena, não, era uma janela muito grande, que as pessoas ficavam curiando, vendo o que estava acontecendo. Então era um hábito, naquele tempo, de pessoas importantes que chegavam na cidade, elas eram convidadas para jantar, e aí os fariseus, os nobres, eles davam jantares muito grandes, para as pessoas verem quanto dinheiro eles tinham, quanto poder eles tinham, e para mostrar que uma pessoa importante estava na casa delas. Só que dessa vez foi um movimento contrário. Jesus não foi convidado para jantar, ele foi e levou os seus discípulos. Aí imagina essa cena, imagina essa janta. Jesus senta na mesa, Zaqueu senta na mesa, aquele monte de discípulo, os servos estão
indo para lá e para cá, para de última hora fazer essa comida, porque não tinha sido avisado, né? Eles tiveram que correr para fazer a comida. E vocês lembram que Jesus, quando chegou, tinha uma multidão? Vocês acham que essa multidão ficou lá na rua e não foi atrás? Primeiro que essa multidão ficou incomodada, que, para a gente não esquecer, Zaqueu era um publicano. Então, tinha um monte de pessoas lá que eram fiéis à mensagem de Deus, que não eram publicanas, não eram traidoras do povo. Então Jesus, ele está fazendo uma coisa bem errada aqui, porque Jesus era para jantar na casa de outras pessoas. Tinha muita gente ali que era igual o jovem rico, seguia os mandamentos, era perfeita, tinha uma reputação. Aí Jesus vai jantar na casa da pessoa sem nenhuma reputação. Pensa na pessoa aí, mais sem reputação desse bairro aí. Então, Jesus, se tivesse hoje, ele ia jantar na casa dela. Não é na sua não, irmão. Isso nos ensina muita coisa. E aí tem um monte de crente aqui, um monte de judeu, com raiva de Jesus, porque Jesus, ao invés de jantar na casa da pessoa, está jantando na casa da pessoa que não vale nada, da pessoa que traiu o povo, esse publicano. E aí eu imagino a cena de novo. Está todo mundo sentado, está aquela troca de comida, os discípulos rindo, né? Porque esses discípulos aqui passaram um perrengue. Estavam sempre comendo o que faltava, o que sobrava, às vezes comia bem, às vezes não. Aí dessa vez eles foram jantar na casa do homem mais rico da cidade. Então eles deviam estar rindo, bebendo vinho, num banquete ali. E por que eu estou citando essas coisas? Porque esse é o texto mais seco da Bíblia. Porque esse texto é muito rápido, né? Eu estou contando aqui coisas que não estão no texto, mas estão por trás do texto. Porque o texto é o seguinte: vou jantar na sua casa. Aí aparece a cena da janta, Zaqueu grita, Jesus fala da salvação, acabou o texto. Então por isso que eu estou imaginando a cena. Lembrem-se muito bem disso. Quando Jesus está nesse diálogo com Zaqueu, em nenhum momento ele falou que Zaqueu estava perdoado, em nenhum momento ele falou que Zaqueu estava salvo, em nenhum momento ele elogiou Zaqueu, ele não falou nada. Nós não temos uma palavra de Jesus para Zaqueu. Hoje eu vou jantar na sua casa. Esse é o diálogo. Não tem pregação, não tem evangelização, não tem nada. Eu ficava assim, quando eu era mais novo, lendo esse texto: meu Deus do céu, como que Jesus fez a salvação mais rápida da história? Ele falou assim: vou jantar na sua casa. Aí de repente, Zaqueu é salvo. Eu falei: eu não consigo pregar assim, não consigo levar as pessoas para Jesus assim. É muito difícil ser esse Jesus aqui. Ele falou uma frase e já salvou Zaqueu. O que aconteceu aqui? Eu perdi alguma coisa. Tem um pregador muito famoso, Charles Spurgeon, que ele usa essa frase, mas eu depois descobri que essa frase não é dele, é de São Francisco, mas a gente não sabe muito bem de quem é a frase. A frase é o seguinte: pregue o evangelho e, se necessário, use as palavras. O pastor Israel fala muito disso. Eu aprendi com ele e tenho levado isso, que é o seguinte: o nosso testemunho chega muito antes das nossas palavras. Quem tem testemunho leva Jesus. Aí eu lendo esse texto ontem, né, para pregar hoje, pensei: é isso. Eu sei porque Jesus conseguiu salvar Zaqueu com uma frase muito simples, porque o testemunho de Jesus, a prática de Jesus, a maneira como ele lidava com as pessoas, o seu tato, o seu gesto, o seu semblante, já evangelizava. Jesus não precisava explicar que era errado ser fariseu, que ele estava roubando do povo, que ele estava fazendo a coisa errada. Porque aí, quando eles estão na mesa, eu imagino lá Zaqueu se lembrando de algumas pessoas. Vocês lembram que Zaqueu, que eu falei que Zaqueu era solitário? Por que ele é solitário? Porque ele roubou do seu povo, o seu povo não gostava dele, provavelmente o pai e a mãe largaram ele não tinha mais amigos. Aí ele começa a olhar Pedro abraçado com Tiago. Ele começa a olhar Jesus falando com João, e João reclinando a cabeça no peito de Jesus. Aí Zaqueu começa a pensar: nossa, antes de eu virar um publicano, eu tinha amigo. Antes de virar publicano, eu tinha uma família. E eu roubei essa família. Eu roubei do meu pai, eu roubei da minha mãe, eu roubei do meu vizinho, eu roubei do meu amigo, eu traí o meu povo. Então o próprio Zaqueu começa a ver as pessoas se amando, as pessoas dividindo o pão, partindo o pão, dividindo ali a alegria. Ele começa a sentir saudade disso, ele começa a pensar: essa minha vida aqui
cheio de posses, cheio de riqueza, com uma casa grande dessa, não serve para nada. Eu tenho uma casa desse tamanho, mas que não tem gente, que não tem alegria, que não tem vida. Eu quero ter essa vida de volta. E aí eu imagino Jesus ali de canto na mesa, sem falar nada, só olhando para Zaqueu, com os olhos cheios de lágrimas, olhando para Zaqueu. E aí Zaqueu olhando para Jesus assim, com os olhos cheios de lágrimas. Aí ele levanta, aí sim faz sentido. Agora eu entendo o grito desse texto, que ele levanta, que a Bíblia vai dizer isso. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de algum modo eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Esse grito de Zaqueu no texto, ele vem do nada. Mas ele vem do nada porque, olhando para a figura de Jesus, ele sabe que a partir de agora ele não pode mais viver do mesmo jeito. Quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra dentro de nós, não é possível viver a mesma vida que antes. E foi isso que Zaqueu aprendeu. Na comunhão dos bens, no agir de Jesus, na figura de Jesus, ele entende que para ele ser salvo, ele precisa praticar aqui e agora a bondade, a misericórdia, a justiça, o perdão, a partilha, a distribuição. E aí Jesus me ensina mais uma lição. Jesus responde assim: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus me ensina aqui que a salvação só entrou na casa de Zaqueu quando ele assumiu a culpa e a responsabilidade pelo mal que ele fazia, e quando ele decidiu distribuir o que ele tinha com as pessoas. Porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a salvação não chegou ainda não, irmãos. Jesus não falou que Zaqueu estava salvo. A salvação só chegou na vida de Zaqueu quando ele praticou aquilo que uma pessoa não praticou. É por isso que tem um paralelo nesse texto. Lucas 18 e Lucas 19 é um texto conectado. Então leiam em casa, ficam lendo esses 2 textos juntos. Porque Zaqueu, na verdade, ele é o jovem rico que fez a escolha certa. Não estou falando que eles são a mesma pessoa, não. Estou falando que eles têm a mesma história. Porque Jesus, para o jovem rico, ele pediu para o jovem rico partilhar os bens. E esse jovem saiu entristecido. Para Zaqueu, ele nem precisou pedir. Zaqueu entendeu, sem Jesus falar, aquilo que ele deveria fazer. E muitas vezes, irmãos, nós somos essas pessoas que Jesus fala com a gente o que a gente tem que fazer, a gente já sentiu no nosso coração, a gente sabe qual é o caminho, mas a gente vai ficar muito entristecido porque vai doer. Vai doer no bolso, vai doer na nossa prática, a gente vai ter que fazer uma coisa desconfortável, vamos ter que se esforçar, não vai valer a pena. Mas aí Jesus vai mostrar para a gente que é possível. E é por isso que eu gosto muito de Lucas, o autor desse texto, porque Lucas não andou com Jesus. O autor do Evangelho de Lucas era provavelmente um discípulo de Paulo. Ele não viu essas coisas, ele não andou com Jesus, ele não testemunhou essa história. Como que ele escreveu então? Ele passou muitos anos fazendo várias viagens e conversando com pessoas que andaram com Jesus. Ele foi coletando histórias e colocando no texto. E ele colocou de propósito essas 2 histórias perto. Ele colocou a história do homem rico e a história de Zaqueu perto, para mostrar para a gente que a salvação do rico só chega quando esse rico é generoso. Mas pastor, por que você está pregando hoje para mim que eu não sou rico? Então esse texto não é para mim, né? Eu não sou rico, eu não preciso me preocupar com isso. Negativo. Porque Pedro, que é um personagem que está lá na história do jovem rico, ele faz essa pergunta também, porque Pedro está incomodado, né? Jesus não deu a salvação para o jovem rico. Aí Pedro pergunta: e nós? E nós aqui? O que a gente faz para ganhar a vida eterna? Aí Jesus responde isso para Pedro: Pedro, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí Pedro responde para Jesus: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Ou seja, não é uma mensagem só para quem é rico.
Quem tem que deixar tudo não é só a pessoa que tem bens. Nós também que temos pouco, temos que deixar tudo para seguir o caminho de Jesus. O que na nossa vida a gente tem que deixar ainda para seguir Jesus? Porque aí, Jesus disse aqui, para Pedro, ele não está respondendo isso nem para o jovem rico, nem para Zaqueu. É Jesus respondendo para Pedro, para a gente como a gente, para a gente da nossa gente. Digo-vos a verdade: ninguém que tenha deixado a casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais na era futura, a vida eterna. O que Jesus está ensinando para Pedro é o seguinte: Pedro, você acabou de dizer para mim que você deixou tudo para me seguir. Está certo, Pedro, muito bem. A salvação, Pedro, vai chegar para você agora e na vida futura. O que Jesus está ensinando para Pedro é que a salvação, ela não é um lugar para onde você vai depois que você morre. A salvação é um jeito como você vive agora, é o eterno agora, é o reino de Deus na palma da nossa mão. Porque quando a gente começa a viver o reino de Deus aqui e agora, a gente vai trilhando o caminho da salvação. Então, irmãos, a mensagem que eu quero deixar para essa comunidade aqui hoje, em Cajazeiras, descobri que tem 11, né? É muita Cajazeiras. Que vocês são uma igreja muito importante nesse local. Que a missão de vocês aqui em Cajazeiras é retirar as pessoas do caminho do inferno e levar para o caminho da luz. Que vocês têm um papel importante de apresentar para as pessoas desse bairro, dessa cidade, o reino de Deus, que começa aonde? Agora. É por isso que eu fiquei muito feliz de ouvir a pastora ontem, de ouvir o pastor hoje, falando e orando, né, por aquilo que nos acomete. Tem muita injustiça lá em Gaza, lá longe, mas tem muita injustiça aqui em Cajazeiras, tem muita injustiça aqui perto, tem muita injustiça na sua vida, acontecendo com você. Então a gente tem que clamar, você tem que clamar pela sua vida, porque quando você clama, Deus ouve o clamor do seu povo. A gente tem que clamar pelo bairro, pelas melhorias que esse bairro precisa. A gente precisa lutar pelas políticas públicas adequadas para o bairro. A gente precisa lutar pela dignidade das pessoas. A gente precisa lutar pelas nossas crianças, pelas crianças de Gaza. E tudo isso começa, não é só com militância e ativismo social, não com política. Isso começa quando a gente se levanta do vazio, busca Jesus. Na nossa busca por Jesus, Ele olha para a gente, nos encontra, a gente abraça esse reino, encontra uma comunidade e a gente manifesta o reino de Deus. Então é assim, irmãos, quando vocês estiverem se sentindo tristes, desmotivados, cansados, vocês precisam incendiar o coração de vocês, porque Jesus está com a gente. Às vezes a gente esquece disso, né? Mas Jesus está com a gente nas nossas lutas diárias. Porque quando a gente está lá na nossa casa, isolado, igual Zaqueu estava lá isolado, e eu desconfio que Jesus passou nessa cidade só para encontrar Zaqueu. Eu desconfio que lá Zaqueu estava lá, parado na vida dele, não sabendo o que ia fazer, culpado do mal que ele havia feito. Aí Jesus está lá com seus discípulos em outro canto do país, em outro canto de Israel, e pensa assim: tem um jovem que vai fazer muito pelo reino, eu vou lá encontrar com esse jovem. E aí Jesus fez a questão de, no meio daquele tanto de gente, jantar na casa de Zaqueu. E aí eu lembro da minha vida, porque eu era um desses jovens, apático, alienado, sem propósito, achando que a vida era trabalhar para ganhar um pouquinho a mais ali, esforçar uns 15 anos para comprar um carro. E aí de repente minha vizinha começa a botar música, entra na minha casa, entra na minha vida, que é a música do Zaqueu. Aí eu também ouvi como Zaqueu, quero subir, ficar ouvindo essas músicas. E aí um dia eu fui para a igreja, comecei a buscar Jesus. Aí Jesus olhou para mim. Jesus olhou para mim e me deu propósito, me deu salvação, me deu perdão, me deu uma igreja, me deu comunidade, me deu felicidade. E eu aceitei Jesus igual Zaqueu. E aí Jesus me mandou: agora que você me segue, abandone a sua vida, abandone os seus sonhos, os seus propósitos, que você vai vir para o meu reino.
E aí eu tenho feito isso. Há 14 anos, 15 anos, eu tenho anunciado que só há um caminho para nós, irmãos, que é o caminho da salvação de Jesus. E aí eu aprendi que eu não posso mais só entregar o folheto, né? E falar para as pessoas: Jesus te ama, Jesus te abençoa, Jesus quer te salvar. Se Jesus quer salvar uma pessoa, eu tenho que fazer parte do processo de salvação. Eu tenho que me envolver. Irmão, o que você está precisando, irmão? É de uma oração? É de pão? É que eu clame por justiça por você? É que eu faça uma passeata, uma manifestação porque te fizeram mal? É que eu denuncie um deputado, um vereador que não está trazendo para a gente a UPA, o recurso? O que eu preciso fazer? Tudo isso é parte do dever de um cristão. E foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Não sejam como o jovem rico, que quando Jesus chama para o ministério, prefere outras coisas e fica muito entristecido. Seja como o Zaqueu, que doa o que tem, que reparte o que tem, que repara a injustiça. E seja como Pedro. Pedro não tinha nada. Pedro tinha uma rede, um peixe, um barco, e também entregou o que tinha. E Pedro, tendo pouco, fez muito. E graças a Pedro e um monte de pescador, um publicano, as mulheres de reputação duvidosa que seguiam a Jesus, graças a essas pessoas que lá no passado não tinham nada, não tinham nem uma esperança de vida, mas que decidiram viver essa vida maravilhosa de Jesus, é que essa mensagem chegou até nós. 2000 anos depois, nós podemos ter esperança, porque 12 pessoas que tinham pouco entregaram tudo e viveram uma vida extraordinária com Jesus. Jesus fala aqui nesse texto que sim, quem caminha com Jesus não fica rico não, mas Jesus cuida dos lírios do campo, Jesus cuida das aves do céu, e Jesus vai cuidar de você. Amém? Jesus vai trazer o recurso, Jesus vai trazer o que falta, Jesus vai trazer o conforto, e que vocês possam reproduzir isso. Eu queria convidar vocês para orar. Pode se colocar de pé. É um prazer imenso estar aqui, prazer imenso mesmo, olhar no rosto de vocês. Eu não sei se a gente vai se ver de novo, né? Mas eu vou carregar cada